Quando Demi Lovato, aos 17 anos, conheceu Wilmer Valderrama, ela se apaixonou perdidamente pelo mesmo cara brincalhão que encantou o mundo. Mas será que seu charme era uma farsa? Encontramos uma entrevista onde Wilmer se gabava explicitamente de sua vida sexual com Mandy Moore, de apenas 16 anos. No entanto, Mandy se pronunciou e expôs as mentiras dele. Ele disse que tirou minha virgindade. Isso mesmo. Mas é mentira. A mídia atacou o relacionamento de Demi e Wilmer, mas ela sempre defendeu, ignorando todos os alertas. Tenho certeza que eu não estaria viva sem ele. Mas agora, após 13 anos, Demi finalmente está vendo como Wilmer é de verdade. Eu nunca amei ninguém como amei o Wilmer. Quando o conheci, ele tinha 29 anos. Eu lembro que conheci ele no dia 11 de janeiro de 2010, e foi durante uma gravação para o censo daquele ano. E sendo bem sincera, só participei porque eu sabia que ia ser na casa dele, e eu achava ele bem bonitinho. Eu não tava nem aí com o lance do censo. Quando o vi pela primeira vez, estavam fazendo meu cabelo e maquiagem, e ele veio perto e se sentou, e eu fiquei tipo, eu amo esse homem, e eu preciso tê-lo pra mim. Porém, eu tinha apenas 17 anos, nessa época. E eu me lembro dele dizendo, pra eu ficar longe dele. Demi sempre quis ser cuidada, então quando começou a namorar o Wilmer, ela achou que ele era o homem certo. E quando fiz 18 anos, começamos a namorar. Acho que foi amor à primeira vista. E na verdade, eu nem acredito nisso, mas foi o que aconteceu. Nós nos conectamos, num nível que nunca havia me conectado com ninguém antes. Ele era meu porto seguro, era tudo pra mim. Demi estava tão desesperada para manter o Wilmer ao seu lado, que ela defendia incansavelmente seu relacionamento. Porque um cara de 31 anos tá namorando alguém de 19. Você sabia que conhecia o Wilmer antes mesmo de você nascer. Vocês são próximos há quanto tempo? Eu o conheci há 5 anos atrás, e nos aproximamos bastante desde então. Eu não sou nada tímida pra me relacionar, digamos, que com homens mais velhos. E ele até me disse na época, espera um pouco, você é muito jovem. Você ainda é jovem. Mas nem tanto. Demi pensou que tinha tudo o que sempre quis, quando de repente... Seu pai faleceu no fim de semana. Uma parte de mim o odiava, uma parte o amava, e outra parte sentia pena dele. Minhas emoções estavam todas acumuladas. Eu não sabia o que fazer. Ele era abusivo com minha mãe. No início, a Demi ficava muito triste por causa de seus problemas com seu pai. Ele não conseguiu criar uma família. Ele dizia que tinha câncer quando não tinha, e dizia que estava morrendo quando não estava. Então, eu o cortei da minha vida. Nós nunca fomos próximos, e eu sempre quis muito ter uma boa relação com ele. A coisa que Demi mais tem medo é de perder pessoas. Perder pessoas que ela se importa e que a amam. Apesar de ter sido abandonada pelo pai, Demi acabou seguindo pelo mesmo caminho sombrio. Meu pai era viciado e alcoólatra, e acho que sempre fui curiosa, e busquei pelo que ele encontrava nas drogas e no álcool. Porque isso o satisfazia, e ele escolheu isso, em vez de ter uma família. Eu usava escondida nos banheiros de aviões. Teve uma época que eu usei todos os dias, por 2 meses direto. Eu tinha 18 anos quando tratei meu vício pela primeira vez. Durante sua recuperação, Demi buscou apoio em Wilmer, convencida de que não conseguiria fazer isso sozinha. Estamos em um relacionamento de idas e vindas, há quase 5 anos agora. À medida em que envelheço, e levo a vida mais a sério, eu tenho uma certa sensação de orgulho, e eu também quero aproveitar para dar crédito ao Wilmer. Ele nunca levou crédito, por eu me manter sóbria, e pela minha recuperação, mas tenho certeza que eu não estaria viva se não fosse por ele. Demi estava tentando equilibrar sua sobriedade com seu relacionamento, mas não deu certo. Por que vocês terminaram? Não teve a ver com deixarmos de amar um ao outro. Nós decidimos juntos que seria melhor continuarmos apenas como amigos. Ela então tentou cuidar da sua saúde mental, mas terminar com Wilmer foi bem difícil. Tem momentos, normalmente tarde da noite, em que me sinto só, e me questiono se fiz a coisa certa. Porque o amor é tipo uma aposta, e não sei se vou perdê-lo pelo resto da vida. Acho que meu coração estará sempre com o Wilmer, porque não tem como viver 6 anos com alguém sem dar um pedaço do seu coração. Mas enquanto Demi questionava o término, uma antiga entrevista voltou para assombrar o Wilmer. Mandy Moore finalmente esclareceu um antigo boato sobre sua vida sexual, e é lamentável o fato dela ter que falar sobre isso. Teve um cara aqui no meu programa.
O Wilmer, Ele veio aqui e disse algo sobre você. Acho que foi no calor do momento. Ele disse. que tirou minha virgindade. Fomos o primeiro amor um do outro. Ela era virgem e você tirou sua virgindade. Bem, Meus parabéns, cara. Bate aqui. Vem aqui. tá bom. Dá um tapa por mim. Vou dizer uma coisa. Não é como uma torta quente de maçã. Ele mentiu. Sério. Sim, eu namorei ele quando eu tinha uns 16 anos. Eu ainda amo ele, ele é um ótimo amigo. E é por isso que fiquei tão chocada, porque além de ser uma mentira, foi totalmente nada a ver com ele dizer isso, foi bem inesperado. Demi ficou em silêncio sobre a entrevista de Wilmer e estava ansiosa para mostrar ao mundo que tinha seguido em frente. Tinha tanto da minha vida que eu ainda não havia explorado. Ela tá aqui, ela tá presente e ela tá feliz. Uma das razões pelas quais me mantenho sóbria é porque quero que as pessoas saibam que é possível obter ajuda. Mas apenas um mês após o escândalo de Wilmer, o sofrimento de Demi foi exposto. A estrela pop Demi Lovato foi levada para um hospital. O departamento de bombeiros de Los Angeles atendeu uma emergência em sua casa. Eu tive 3 AVCs, um ataque cardíaco. Eu tive pneumonia. Os meus rins falharam. E o meu fígado também falhou. Eu ultrapassei uma linha que nunca tinha cruzado antes. E me lembro de pensar que eu era igualzinha a meu pai. Ficando só, Demi percebeu que outras pessoas não podiam salvá-la. Ela tinha que salvar a si mesma. Eu tenho que lutar essas batalhas sozinha, e não posso esperar alguém vir e resolver esses problemas por mim. Na verdade, eu tive alguns traumas que criaram barreiras entre mim e certas pessoas. Então, por exemplo, homens mais velhos. Isso acaba trazendo à tona alguns traumas pra mim. Teve um momento que foi quando eu tava em tratamento. Havia apenas uma mulher no grupo e o resto eram homens. Então eu ficava meio que sempre me defendendo. Mas eu tive que baixar essa guarda, porque eu vi que eu precisava curar esse trauma. Eu não podia mais ficar presa nessa história. Então eu sentei na frente de uma cadeira vazia e falei toda a minha verdade para essa cadeira, como se ele estivesse sentado lá. E através da sua recuperação, Demi percebeu que as pessoas que ela pensava que estavam ajudando, na verdade estavam a prejudicando. Nova música de Demi Lovato é uma crítica ao seu ex, Wilmer Valderrama. Você falou sobre traumas relacionados a homens mais velhos, e você aborda isso na sua música chamada 29. Ela foi inspirada no tempo que passou na reabilitação. Sim, e também porque quando fiz 29 anos, tudo ficou mais claro. E eu sinto que a música fala sobre todo esse processo de tratamento que me levou a essa transformação. E também o jeito que consegui liberar emoções acumuladas para colocar na música. A letra diz: os números te disseram não, mas isso não te impediu. Finalmente com 29. Engraçado, a mesma idade que você tinha na época. Achei que era um sonho de adolescente, só uma fantasia, mas era sua ou era minha. Eu estaria mentindo se dissesse que não fiquei muito ansiosa em lançar essa música, mas disse pra mim mesma que eu tinha que fazer isso e ser a dona da minha verdade. Eu aprendi que às vezes falar pouco é melhor. Embora Demi saiba que muitos duvidarão da sua recuperação, ela está comprometida em fazer essa mudança em si mesma. Com o tempo, vem a confiança. Eu nunca saí da reabilitação, esperando que as pessoas confiassem em mim imediatamente. Foi uma experiência de aprendizado. Tipo, as pessoas terão que aprender a confiar em mim novamente. E a única forma de fazer isso é provar que é capaz e fazer coisas que te ajudem nesse processo de recuperação. Graças a Deus, eu fiz esse trabalho em mim mesma. Eu provavelmente estaria um caos por agora, se eu não tivesse tirado esse tempo e trabalhado em todas as minhas questões relacionadas ao meu pai. Hoje em dia, eu me sinto bem estando sozinha. Eu até prefiro estar só. Se você está passando por isso, saiba que conseguirá superar. A partir do momento em que você assumir sua responsabilidade nisso, seguir em frente e aprender a se amar do jeito que merece. E agora, que estou abraçando quem eu sou de verdade, eu me sinto mais feliz do que nunca.